Nós temos 8% de mulheres na Câmara Federal. Nós temos, em média, no Brasil, 9% de participação feminina no parlamento. É menor do que a média dos países árabes. É muito menor do que a média dos países da América. Na América, a participação feminina nos parlamentos, ela indica um percentual de 20%. Aqui no Brasil, é 9%. Aí eu me pergunto, nós podemos dizer que vivemos numa democracia? Se eu parto do pressuposto que a democracia é o único regime que, para existir, precisa de consciência política, e que muitas vezes o exercício do voto não é expressão de consciência política, mas é expressão do poder econômico, e o Congresso Nacional tem cheiro do vil metal, eu posso pressupor que nós não vivemos uma democracia. Nós temos que reconhecer, portanto, a ausência de uma verdadeira democracia, para que nós possamos, a partir daí, construir essa democracia. Quando nós lutamos, em verdade, para que nós tenhamos a Comissão da Verdade, que seria a avaliação do período da ditadura militar, nós não temos nenhum senso e nenhum sentimento de vingança, mas nós queremos entender os períodos e os processos que o Brasil vivenciou para fechar os ciclos e fazer os lutos, porque nós não fizemos luto da escravidão, não fizemos luto da República Velha, nem fizemos luto de uma etapa no país onde as mulheres eram impedidas, inclusive, de trabalhar. Nós temos aqui na história do Brasil um código de 1830, onde os homens podiam matar as suas esposas, se as considerassem infiéis. E onde havia permissão dos homens para que os homens pudessem castigar fisicamente suas mulheres e suas crianças. Nós temos titulares de capitanias hereditárias nesse país que têm por volta de 70 filhos de indígenas. É como se as mulheres estivessem em latas, fossem latas em uma prateleira que se utiliza e se joga fora como se coisas fossem. Coisas fossem. As mulheres, portanto, era tirada das mulheres a possibilidade de ser sujeito da sua própria vida. Em 1940, nesse país, havia um decreto que dizia que as mulheres só podiam praticar os esportes que fossem autorizados pelo Ministério do Desporto. As mulheres tinham que ter autorização do Estado para praticar o esporte que quisessem fazer. O time de futebol feminino de Araguari, onde as mulheres decidiram começar a jogar para poder arrecadar fundos para uma entidade beneficente, e descobriram que gostavam muito de jogar futebol, ele foi proibido de jogar por decisão judicial. Nós mulheres também não éramos donas do nosso emprego, porque tínhamos que ter a autorização dos nossos maridos para podermos trabalhar. As mulheres, só em 1946, tiveram o mesmo direito ao voto que os homens tinham, porque em 1932 só votavam as mulheres viúvas, com rendas ou casadas, desde que autorizadas pelos seus próprios maridos, a sua participação nas eleições. Em 1934, as mulheres tiveram o direito de votar, mas não havia a obrigatoriedade do voto. Votavam se quisessem votar. E só em 1946, é muito pouco tempo histórico, muito pouco tempo histórico, as mulheres tiveram o mesmo direito que os homens, na mesma condição de efetivamente colocarem seu voto e definir os rumos da própria nação. Por isso eu digo, isso aí significa o quê? Retirada de condição do sujeito. As mulheres não eram donas do seu desejo, porque não podiam dominar o seu desejo, não podiam dizer que desejavam, porque eram objeto do desejo do próprio homem. Eu lembro da fala de uma senhora que deveria ter, à época, uns 70 anos, que estava aprendendo a ler na Vila Planalto por um projeto do Banco do Brasil, Beber e Educar. E ela, muito emocionada, ela leu um poema e se emocionava dizendo: eu sei ler, eu sei ler, eu sei ler, enfim, eu sei ler. E ela contava que todos os dias à noite ela esperava seu marido voltar do trabalho. E quando o marido chegava em casa, ela perguntava para ele: você vai me usar hoje? Porque se fosse ser usada pelo marido, ela teria que tomar algumas providências.
Então percebe, você vai me usar hoje? Era o reconhecimento e a consciência da condição de uso de uma pessoa destituída de vontade, de desejo, portanto, uma pessoa com a condição humana negada e restrita. Por isso as mulheres, nós mulheres, avançamos sobremaneira do ponto de vista da conquista dos nossos espaços públicos, mas nós ainda não repartimos os espaços privados. Quase 30% dos lares de Brasília, um pouco mais que isso, são dirigidos e sustentados financeiramente por mulheres. E 68% das atividades domésticas são exclusividade das mulheres. Adentra-se o espaço público, mas o espaço privado, ele não é compartilhado. Isso significa a dupla jornada, a tripla jornada, e significa os mitos e os estereótipos criados e as ditaduras construídas a partir de uma concepção do outro ou da mulher. Eu digo que nós temos muitas discriminações. Algumas a gente consegue medir. A gente consegue medir a nossa participação no parlamento. Nós conseguimos medir o salário das mulheres, que são inferiores aos dos homens. Se são mulheres negras, são mais baixos ainda. Nós conseguimos medir que nós não atingimos os postos de primeira gestão, via de regra, das nossas empresas ou das empresas. Nós conseguimos medir muita coisa. Agora tem uma danada da discriminação que a gente não consegue medir, só sentir. Uma delas é a ditadura da perfeição. Quando a mulher adentra um espaço culturalmente ocupado por homens, não pode errar. Se erra, erra porque é mulher e está num local indevido. Sabe onde a gente vê muito isso? No trânsito. Quando você passa e tem uma barbeiragem, tem um homem no volante, eu nunca vi ninguém falar nada. Mas se é uma mulher, alguém já ouviu alguém falar. Só podia ser mulher no volante? Vai pilotar? Todo mundo já escutou. Aí errou não porque qualquer ser humano erra. Errou porque é mulher. E para além dessa ditadura da perfeição, que vai provocar uma sobrecarga, que vai provocar um nível de estresse, que vai provocar uma série de psicopatologias. As mulheres são as maiores vítimas da síndrome do pânico, as maiores vítimas da depressão. E via de regra, a síndrome do pânico, ela vai pegar mulheres desbravadoras, corajosas, guerreiras, o que provoca um não reconhecimento do outro para com ela. Mas você é sempre tão corajosa, o pânico, porque ultrapassou os seus limites para além do que é permitido ao ser humano. Para além disso, nós temos as várias ditaduras da perfeição. É como se a sociedade dissesse o seguinte: vai, ocupa teu espaço público, mas não deixa seu filho adoecer. Mas a sua casa não pode estar suja. Mas se você chegar em casa e seu marido quiser ter uma relação sexual, independente da sua vontade, tenha. Isso significa que as mulheres, muitas vezes, ao sair de casa para ir trabalhar ou para estudar, e quando deixam seus meninos muito pequenos em casa e eles choram, ela sai carregada de culpa. Ela sai se sentindo culpada, porque está exercendo um leque de atividades que são essencialmente humanas.